Fala meu amigo, família ou você que está passando por aqui, que é o Vinícius. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse livro, o livro Guerra Santa, de John Bunyan. Um livro que eu ganhei num amigo secreto no ano passado, de um aluno meu, o Renato. Então quero deixar aqui um abraço para o Renato e para toda a turma dele, foram meus alunos no ano passado. Bom, como eu mencionei, Guerra Santa ele foi escrito por John Bunyan, que foi um autor e pastor inglês e puritano, né? Então, os puritanos têm aquela característica, aquela devoção característica deles, né? E esse toque puritano a gente percebe ele na essência do livro, durante toda a história, né? Então, uma coisa que eu mencionei num outro vídeo, inclusive aqui do canal, é que essa edição da Publicações Pão Diário, ele tem no rodapé das páginas, de algumas páginas, algumas referências bíblicas da onde que o autor retirou aquela linguagem, ou aquele pensamento, ou aquela ideia teológica. Então, essas referências são bem legais também. E um diferencial desse livro são as ilustrações, né? As ilustrações são um presente para o leitor aqui que ajuda a gente a visualizar melhor, né, toda a história e deixar a história mais viva na nossa imaginação, né? Bom, antes de falar propriamente da história, uma coisa que eu vi esses dias sobre C.S. Lewis, que é um outro autor, quando ele fala do imaginário, da imaginação, eu não lembro da distinção, da diferença de uma coisa para outra, mas uma delas, ele diz que tem uma profunda ligação com a realidade, né? Então, eu acho que é o caso da história Guerra Santa, né? Então, não é apenas uma invenção, mas ela tem uma contrapartida, ela tem um fundamento, uma âncora na realidade, né? Então a gente se identifica com os personagens, a gente começa a refletir na história, a partir da história, né, sobre a nossa vida, sobre algumas coisas da nossa vida. Então isso é muito legal. Bom, então vamos à história de Guerra Santa. O livro, o conto começa apresentando a cidade chamada Alma Humana, e é uma cidade que ela é apresentada como uma cidade gentil e bela, fundada por e para o rei Shaddai. Uma cidade que tem 5 portões, ela é toda cercada por muros intransponíveis, praticamente, e os 5 portões são os sentidos humanos, né? Mas os sentidos que são mais mencionados, os portões que são mais acessados e são mencionados na história, são o portão de audição, visão, acho que o paladar em algum momento da história também, e tem um dos portões que é o portão dos sentimentos, né? Então, essa é a cidade de alma humana. E depois que a história mostra a cidade de alma humana, ela vai apresentar um personagem que é o Diabolos, né? Diabolos que já foi um servo de Shaddai, ele ocupou cargos altíssimos, né? Mas por pela sua ganância, né, e soberba, ele queria mais, ser mais até mesmo do que o próprio rei Shaddai a quem ele servia. Ele se tornou um desertor, um apóstata, e, e então ele se torna um príncipe perverso, né, vigoroso, mas como a história diz também, pobre e miserável ao mesmo tempo. Né, nessa traição ele consegue também outras pessoas aliadas a ele, né, nessa empreitada. Bom, então, no primeiro momento da história, o livro vai contar pra gente a história da cidade de Alma Humana, e depois como que quem é um pouco Diabolos, esse personagem traidor de Shaddai, e como que ele vai começar suas incursões para dominar a cidade de Alma Humana, né? E nessas incursões, eles começam atacando pelo portão da audição. Ali tem o Senhor Incredulidade e Hesitação, que são responsáveis pela morte de 2 personagens importantes para a cidade de Alma Humana, que é o Lorde Inocência e o Capitão Resistência. Eles morrem
pelas mãos desses dois personagens malignos, né? E então começa esse domínio da cidade de Alma Humana por parte de Diabolos e as suas tropas, o seu exército. Bom, ao longo da história, a gente começa a perceber também que os moradores da cidade de Alma Humana, eles não são neutros. E com o passar do tempo, eles vão sendo enganados por Diabolos e tomando parte do governo de Diabolos mesmo. Né? Então, a própria população de Shaddai começa a trair o rei legítimo da cidade, que é Shaddai. Né? Então, a gente começa a olhar para alguns personagens, por exemplo, o Lord Arbítrio, como que ele começa a tomar partido e ajudar o lado de Diabolos. Né? Bom, e aí, no meio dessa corrupção, então, houve a apresentação da cidade de Alma Humana, a tomada por Diabolos, e como que a população começa a participar disso também, de forma voluntária. Então, Rei Shaddai, sendo o dono, né, legítimo da cidade, ele vai começar as suas incursões para resgatar e redimir a sua cidade, né? E muitas vezes contra a vontade da própria população. E aí temos ali alguns comandantes das tropas de Shaddai, por exemplo, o capitão Boanerges, que depois foi promovido a general, capitão Boa Esperança, capitão Confiança, Julgamento. Então, Shaddai, junto com o seu conselho ali, para ser mais específico, um conselho com o seu filho, o príncipe, ele decide fazer essa incursão. E quem vai liderar essa incursão para redimir, para resgatar a cidade de Alma Humana é o seu filho, o príncipe, filho de Shaddai. Então ele começa a sua incursão em resgate de Alma Humana. Então ali começam as batalhas, uma guerra que vai trazer uma série de consequências para a cidade, né? E depois da tomada por parte do príncipe, a cidade começa a temer, né? E agora que o rei se apossou novamente da cidade, ele vai ter misericórdia da gente, que também traiu ele. Então, algumas situações começam a surgir dessa natureza. Mas a história, então, não acaba aí. Alguns diabolianos ainda permanecem escondidos na cidade, e eles vão começar a sua trama ali para pensar estratégias para retomar o poder, né, contra Shaddai, contra a vontade de Shaddai. E para saber como a população da cidade de Alma Humana vai reagir agora, eu convido você a ler Guerra Santa para conhecer melhor, como o autor menciona, essa parte do universo e saber como essa história ela vai acabar. Para encerrar esse vídeo, eu gostaria de comentar uma outra coisa que eu acho interessante da história, apesar de ser um conto, ele traz alguns temas bastante profundos, teológicos, mas uma coisa que eu acho legal é como a gente se identifica com os personagens, e a gente começa a procurar esses personagens na nossa personalidade, né? Então, tem lá tanto os personagens bons quanto os ruins. Então tem um que chamou bastante atenção, foi o Lord Arquivista, o Senhor Arquivista, que ele é responsável por preservar a lei de Shaddai na cidade. Isso mesmo durante a invasão de Diabolos. Então a gente começa a pensar, poxa, principalmente, né, os cristãos, há uma parte de nós, né, a nossa mente, nosso coração, que parece responsável também por nos lembrar daquilo que a gente leu na palavra de Deus, aquilo que é a lei de Deus, né? E também os personagens ruins, né? Tem a ganância, ódio ao bem. Então, esses personagens nos fazem olhar para dentro da gente o tempo todo. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de apoiar esse projeto, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. Então, até a próxima. Um abraço.